Olá, boa noite. Boa noite, Amida. Boa noite, Ana Novela. Obrigada por estarem aqui. Acredito que as outras pessoas depois vão se juntar a nós, à medida que o tempo for passando. Obrigada e bem-vindos a mais esta Conversa Índica. Hoje vamos estar com a minha querida Odete Nombora. Ela é médica em psiquiatria e ela vai estar hoje a falar-nos um bocadinho sobre gestão de ansiedade em tempos de crise. Pronto, mais um tema que acredito que nos afeta a todos, que realmente todos sentimos um bocadinho esta ansiedade, todos sentimos que estamos a passar por uma crise e muitas vezes quando estamos a passar por crises é muito difícil nós olharmos para o lado bom ou para o lado positivo desta crise. E pronto, eu acredito que a minha querida Odete hoje vai nos falar um bocadinho também deste lado positivo, porque às vezes eu sinto que muitas vezes o que as pessoas precisam realmente nestas alturas é exatamente isso. Um bocadinho de positivismo, um bocadinho de esperança, um bocadinho de fé, mais do que esperança até fé. Eu gosto até mais da palavra fé do que esperança. E pronto, porque existe sempre. Pode parecer que não, mas existe sempre. Então, uma vez mais, bem-vindos e bem-vindas a esta Conversa Índica. Para quem não conhece, o meu nome é Nereida Oi, eu sou terapeuta e sou fundadora da Índica. E hoje vamos estar a falar então com a Odete Nombora. Olá, Odete, bem-vinda e obrigada por estar aqui. Olá, obrigada pelo convite. É com muito prazer estar aqui na Conversa Índica. É a minha primeira vez, portanto, obrigada mesmo pelo convite. Acho que faz todo sentido termos estes momentos assim de reflexão, de conversa sobre vários aspectos que são cada vez mais importantes nos dias de hoje, não é? Sem dúvida. Odete, então, tu és médica em psiquiatria. Eu antes de começarmos a nossa conversa, eu gosto sempre que o orador ou a oradora fale um bocadinho de si, para que todos os participantes que aqui estão conheçam um bocadinho, não é? Então, fala-nos um bocado de ti, diz-nos como é que tu entraste nesta área da psiquiatria. Eu tenho estado a acompanhar os teus posts no Instagram e realmente tem sido... Tem estado Galaxy A50, não consegue ouvir. Sim, isso de vez em quando acontece. Pode talvez tentar sair e entrar de novo, porque está tudo ligado, aparentemente. Penso que está tudo ligado e pronto, isso acontece. Se puder sair e entrar de novo, eu agradecia, está bem? Obrigada. Sim, pois, ok. A maior parte consegue ouvir, então deve ser algum... Galaxy A50, peço que saia e volte a entrar, está bem? E vou pedir a todos os participantes que, por enquanto, mantenham os microfones em silêncio, está bem? Para não criar interferência e daqui a bocadinho havemos de abrir a sessão para vocês também poderem participar e colocar questões, etc. Está bem? Então, muito obrigada uma vez a todos por estarem aqui. Odete, sim, então eu estava a dizer que eu tenho estado a acompanhar os teus posts no Instagram. Eu acho que tens estado a fazer um trabalho excelente em termos de despertar e consciencialização das pessoas, principalmente no que diz respeito ao autoconhecimento, o conhecer-se a si mesmo, trabalhar consigo, superar-se a si mesmo. Então, eu gostava que tu falasses um bocadinho como é que tu entraste neste mundo da psiquiatria, se o autoconhecimento foi algo que te motivou ou não, como é que isto foi? Bem, para começar, eu sou moçambicana, nascida em Maputo, a idade não vou dizer, convém. Eu sou formada em medicina já desde 2010 e inicialmente estava a fazer a minha especialização em Moçambique mesmo, agora estou a viver em Portugal já há 5 anos e na altura em que cheguei a Portugal, pronto, foi uma altura muito difícil para mim, né? Estava num país completamente diferente, uma cultura que não tinha nada a ver com a minha, tendo em conta ainda as diferenças até de raças, estas coisas. Eu aqui sou a minoria, venho de um país em que era normal ser negro e aqui não é bem assim.
E essas questões todas mexeram imenso comigo, não é? Tive os meus momentos de muita ansiedade, muita crise de pânico, muita perda, no fundo, de não sabia. Entrei naquela fase que eu chamo da crise, a famosa crise dos 30, né? Que estava num vazio completo, não sabia o que eu era, o que eu realmente queria, estava aqui perdida, apesar de ter vindo com a minha família, continuar a sentir-me imensamente perdida e muito vazia. Foi nessa altura que eu comecei o meu processo de autoconhecimento, na verdade, né? Que eu comecei a meditar, na altura era com o YouTube, ia lá, pegava algumas meditações, ia fazendo aleatoriamente. Depois, em 2018, eu participei de um programa de mindfulness, mesmo programa de redução de mindfulness, 2 semanas, e esse programa foi um divisor de águas na minha vida, porque foi a partir desse programa que, no fundo, eu despertei, né, para aquilo que realmente era importante para mim, para eu aprender mais sobre mim própria. E foi graças a esse programa que eu comecei a descobrir que, afinal, eu me encontrava na psiquiatria, né? Dentro da medicina, eu estava na psiquiatria, que era algo que para mim era muito confuso, porque sempre achei que a psiquiatria não fazia muito sentido, que a psiquiatria era uma coisa muito estigmatizada. Eu própria estigmatizava a psiquiatria na altura, não é? Então, custou-me imenso aceitar que, afinal, eu gostava daquilo, que no fundo estava a fugir daquilo. E graças ao autoconhecimento que eu fui tendo ao longo desse programa e depois, até hoje, vou fazendo autoconhecimento, é um processo dinâmico, não é contínuo. E foi assim que eu entrei na psiquiatria. E hoje, sem dúvida, estou no lugar onde eu tinha que estar e estou muito feliz a fazer o meu curso. Já estou mais de metade, faltam só um poucos aninhos e estou muito feliz por estar cá. Então, neste momento, antes até de escolher a minha especialidade em psiquiatria, eu comecei, porque estava numa fase de autodescoberta, abri a minha página do Instagram. Já teve muitos nomes diferentes, mas até há 2 anos encontrei um nome, pronto, foi ficando, que é o Se Conhecer Liberta, onde eu falo sobre autoconhecimento, ultimamente tenho falado mais também sobre gestão emocional, sobre amor próprio, autoestima, coisas que fui descobrindo que têm um impacto muito grande para a saúde mental das pessoas, que é uma forma também de prevenção, né, de algumas doenças mentais, não é? Por isso é que vou falando sobre isso, que tem, afinal, tudo a ver com o meu trabalho como psiquiatra neste momento. Obrigada, Odete. Acho que já fizeste assim uma boa introdução. Já ficámos a conhecer-te assim um bocado melhor. Olha, antes de entrarmos para o tema, eu tenho uma curiosidade. Eu geralmente gosto sempre de fazer esta pergunta às pessoas que estão nesta jornada de autoconhecimento. Então, no teu caso, tu és médica, portanto, estás-te a formar na área de psiquiatria. Uhum. E pronto, diz-me se estiver errada, ok? Corrige-me se estiver errada, mas a área de psiquiatria é uma das áreas que faz, pronto, que faz parte daquilo que a gente chama de medicina convencional. Dependendo da forma como... Ok? Sim, dependendo da abordagem. Depende muito da abordagem de cada psiquiatra, não é? Por exemplo, existem vários psiquiatras que têm uma abordagem mais holística da psiquiatria. E, sinceramente, são os psiquiatras aos quais eu me inspiro e que gostava de ser assim. Ok. Um psiquiatra Mas eu mais pergunto-te isto, holístico. eu pergunto isto porque a área de psiquiatria tradicional, né, falando assim da forma mais tradicional da psiquiatria, ela é mais pragmática, é mais... Corrijo-me se estiver errada, não é? Porque eu não sou psiquiatra, não conheço muito, mas ela parece-me ser uma área mais pragmática, mais científica, mais... Tudo bem que trabalha a questão da mente, do subconsciente, e os traumas e os bloqueios, etc., mas talvez com uma abordagem um bocadinho mais pragmática. Então, a minha questão é, como é que tu, vindo desta escola, ou vindo desta formação um bocadinho mais pragmática e, pronto, e científica, como é que tu consegues encaixar
esta parte mais holística? Isto não te faz confusão? Porque geralmente uma mente muito pragmática questiona muito estas coisas mais holísticas e mais... Então, eu gostava de ouvir um bocadinho de ti, porque pronto, eu sou terapeuta mais para áreas holísticas, não é? Do que propriamente para a medicina convencional. Pronto, porque é o que eu acredito, é o que eu sempre acreditei desde criança, que pronto, este é que é o caminho, mas pronto, isto é uma crença muito, muito pessoal, não é? Então, mas eu gosto sempre de ouvir outras perspectivas, é sempre bom ouvir, então eu quero ouvir. Então, tu que vens deste mundo um bocadinho mais pragmático, como é que tu consegues encaixar esta parte assim um bocadinho mais holística, de ver as coisas, de ver o indivíduo? Pronto, é assim, gostei muito da questão e vou aproveitar porque também deve ser a dúvida da maior parte das pessoas quando ouve falar de psiquiatras. Existe sempre esta ideia de que o psiquiatra é o prescritor de medicação, não é? Existe muito esta ideia. Mas a psiquiatria, o nome psiquiatria tem origem, quer dizer, especialidade da alma, ok? Estudo da alma, estudo do espírito. Tem muito a ver com isso. E existe uma área na psiquiatria bastante interessante, que por acaso também é uma área que eu tenho feito, até estou a fazer um curso nessa área, que é a psiquiatria que está relacionada com a espiritualidade, em que se fala muito do poder e também do valor da espiritualidade para a saúde mental, okay? Do quanto é importante nós termos em conta a espiritualidade também na gestão e no tratamento de diferentes doenças mentais e até na abordagem com o doente, independentemente da doença que a pessoa apresenta, ok? Da psiquiatria. E a psiquiatria é um mundo também, não é? Portanto, temos aquela psiquiatria mais pragmática, que é que nós chamamos de psiquiatria biológica, que é aquela psiquiatria mais para a área das neurociências, da medicação, que é importante, ok? E temos a psiquiatria mais psicoterapêutica, que é aquela psiquiatria que vê já as diferentes teorias, ok, psicoterapêuticas. E dentro dessas diferentes teorias, nós temos teorias que são mais a moda Freud, não é? São as psicanálises, são essas que vão para trás e que vê os traumas, etc. E vamos tendo também novas psicoterapias que estão a puxar este lado holístico, okay? Este lado mais espiritual, que são as psicoterapias cognitivo-comportamentais da terceira geração, em que se trabalha muito a compaixão, se trabalha muito a aceitação, se trabalha muito o mindfulness, são tudo áreas que vão trabalhar este lado espiritual, não é, das pessoas, ou seja, ajudar as pessoas através deste contacto também espiritual, poderem melhorar uma e outra situação que eles apresentarem, ok? Portanto, neste momento estou a fazer a formação também em psicoterapia cognitivo-comportamental e a minha área que eu quero mais seguir é da aceitação e compromisso e terapia focada na compaixão. Portanto, é nessa área. Uau, uma área completamente, uma abordagem completamente diferente daquilo que eu própria considerava que era, pronto, que era psiquiatria, não é? Assim como a psicologia, eu olhava de uma forma muito mais, pronto, mais pragmática, mais para o convencional, mas fico imensamente feliz por ver que está a existir esta evolução. E muitas disciplinas que antes, ou muitas áreas que antes eram extremamente pragmáticas, muito baseadas na ciência, muito baseadas não é, em coisas muito prescritivas, agora estão a começar a perceber que há uma necessidade de começar a olhar o indivíduo como um todo. Porque já se está a começar a perceber realmente que o indivíduo não é só o corpo físico, o indivíduo não são só sintomas físicos, não é? E que os sintomas físicos muitas vezes, ou quase sempre, derivam de questões emocionais. E que é preciso olhar para o indivíduo como um ser emocional e não só um ser físico. Então, fico imensamente feliz, Odete, que tu, assim como muitos profissionais, já estão a caminhar para essa abordagem, porque é o que o mundo precisa. Eu acredito pessoalmente nisso, que é o que o mundo precisa, desta abordagem mais holística, não é? Ok, Odete, muito obrigada. Acho que ficamos mais esclarecidos sobre aquilo que tu fazes
e principalmente sobre o tipo de abordagem que tu dás ao teu trabalho como psiquiatra, não é? Ou médica em psiquiatria. Então, a gestão de ansiedade em tempos de Quase. crise. Vamos falar um bocadinho mais sobre isto. Eu quero que gostaria que tu então falasses daquilo que tem sido a tua experiência com este tema, como é que tu própria estás a gerir a tua própria ansiedade, que acredito que tu, como ser humano, também tens estes momentos. E pronto, e como é que tens estado a gerir e que dicas é que dás às pessoas? Acho que é um bocadinho esta tónica que vamos ter hoje em termos de conversa. É assim, eu sempre, e na página sempre enfatizo muito a questão das emoções, que é uma área que eu gosto imenso também da inteligência emocional, tem tudo a ver, não é? E enfatizo muito esta questão de todas as emoções serem válidas, porque existe uma tendência muito grande de fugir daquelas emoções que são mais desconfortáveis, né? Que depois recebem nomes tipo negativa ou positiva. Portanto, não existem emoções que sejam negativas ou emoções que sejam 100% positivas. O que existem são emoções apenas que estão aí, que estão para serem sentidas, serem vivenciadas de acordo com a situação que nós estivermos a viver no momento, né? Então, o que muitas das vezes faz com que as pessoas sofram muito com estas emoções mais desagradáveis é que elas tentam ou resistir a essas emoções ou fugir dessas emoções de alguma forma. No fundo, não encaram as coisas porque são desagradáveis, podem ser mais dolorosas e até às vezes pode ser porque não têm ou não conseguem perceber quais mecanismos é que podem usar para lidar com essas emoções que são mais complexas, são mais complicadas, vamos assim dizer, não é? Mas a ansiedade, que é uma emoção super complexa, eu digo complexa porque ela envolve muita coisa, não é? Quando nós falamos da ansiedade, estamos a falar não só de preocupações, como a maior parte das pessoas pensa, não é? Que uma pessoa ansiosa é uma pessoa que está sempre preocupada com o futuro e tal, mas uma pessoa que está com uma ansiedade não está só preocupada com o futuro, ela está com o corpo completamente ativado, okay? Ela está com muita coisa ativada ao mesmo tempo. E pode ser complicado para as pessoas perceber como é que eu vou lidar com isto, né? E no meu caso especial, assim, falando diretamente da minha experiência pessoal, eu aprendi uma das coisas que me ajuda muito a lidar com as emoções mais complicadas, mais complexas que eu tenho vivido, como qualquer ser humano, nós todos vivemos os nossos momentos, foi aprender um bocadinho que todas essas funções, todas essas emoções têm as suas funções, na verdade. Okay? Nós sentimos medo, o medo não é mau, apesar das pessoas acharem que o medo é mau, o medo não é mau. O medo está aí para nos avisar que podemos estar perante um perigo e que é necessário fazermos alguma coisa em relação a esse perigo. Mas é claro que o medo pode se transformar numa ansiedade, a ansiedade é uma emoção secundária ao medo. Né? Existem aquelas que são emoções primárias, que todo mundo tem, que são 6 emoções, e nessas emoções primárias surgem as emoções secundárias. E a ansiedade é uma das emoções secundárias que surge do medo. Em situações de incerteza, em situações de insegurança, em situações do desconhecido, que é na incerteza, é normal que a pessoa sinta ansiedade. É normal que a pessoa fique preocupada. É normal. E o que a ansiedade está a fazer? A ansiedade o que está a fazer é tentar encontrar um monte de cenários possíveis da coisa correr mal. Porque, no fundo, nós estamos programados para estar preparados para quando a coisa correr mal. Então, começamos a pensar sempre nesse lado. Né? Ok, temos que procurar situações de perigo para ficarmos preparados para quando aquela situação acontecer, nós já estamos preparados para agir. Né? E na ansiedade é exatamente isso que acontece. Nós ficamos, é aquele filme, que eu chamo de filmes que nós vamos criando muito, não é? Quando estamos ansiosos temos muitos filmes, criamos muitos filmes. E esses filmes todos são, no fundo, cenários que nós vamos criando para ver, ok, aqui pode dar errado, e se aqui pode dar errado aqui ou pode dar errado ali. É mais isso. No fundo, a ansiedade o que está a fazer é tentar nos dar sinais de que, olha, tem aqui, se acontecer isto, são coisas que podem correr mal. A ansiedade funciona assim. Mas se nós não estamos conscientes
que ela funciona assim, nós ou fugimos disto ou nos paralisamos por causa disto. Que muitas vezes é isso que acontece, né? Nós ficamos paralisados porque estamos com ansiedade. Nós nos identificarmos com esses filmes todos que a ansiedade nos conta. Então, o que eu ensino muito e que também faço é, primeiro, que é preciso nós percebermos que estamos com ansiedade, não é? E perceber que se está com ansiedade passa muito por conseguir ter autoconsciência suficiente, ou seja, conseguir perceber que o meu corpo, neste momento, eu estou a sentir ansiedade. Okay? Para não se identificar com a ansiedade. Quando falo de ansiedade, falo de qualquer outra emoção que a pessoa esteja a sentir. Já que o tema aqui é ansiedade, vamos focar mesmo em ansiedade. Então, é preciso ter consciência que eu estou a sentir ansiedade. E depois de ter essa consciência, é preciso aceitar aquela ansiedade. Eu fiz um reel recentemente lá na página, que achei muita piada, que encontrei era assim, tipo um telefone, e a ansiedade a tocar, e apondo assim para tocar no não ou tocar no sim. A tendência que nós temos quando sentimos o desconforto da ansiedade é ir tocar no desligar da chamada. Mas o que nós precisamos fazer é aceitar aquela ansiedade. E aceitar a ansiedade passa por sentir aquela ansiedade. Sentir como a ansiedade se expressa no nosso corpo, por exemplo. Deixar a ansiedade e temos consciência, e quando nós aceitamos que, ok, estou com ansiedade, nós já conseguimos olhar para aqueles filmes todos como isso, são filmes que fazem parte da ansiedade que eu estou a sentir neste momento. Né? E ter um olhar mais de compaixão quando nós estamos com ansiedade. Porque, no fundo, é normal estar com ansiedade se a situação assim o permite, assim chama, né? Porque a ansiedade é isto. Se nós não sabemos, neste momento, por exemplo, estamos a passar por uma situação assim de crise. No fundo, nós todos, o mundo todo está em crise neste momento. E é normal nós todos termos nossos momentos de maior ansiedade, porque ninguém sabe o que é que vai acontecer amanhã. Então, se nós não sabemos o que é que vai acontecer amanhã, é 100% normal, natural, nós termos uma emoção que expressa isso, que é a ansiedade. Então, o que é importante é nós aprendermos a aceitar que essa emoção é normal neste momento. E isso já, por si só, diminui o peso que a ansiedade tem na nossa vida. Okay? E, claro, para quem já tem assim, um treino maior na conversa, posso assim dizer, com a ansiedade, pode ser também uma altura de conversar, tentar perceber aquela ansiedade naquele momento, porque a ansiedade pode ser também por outras coisas que são completamente irracionais, completamente não faz muito sentido. E às vezes se perguntar, faz sentido eu estar com medo disto neste momento? Ou existe algum perigo relacionado neste momento? Ou coisas assim, também pode ajudar. Mas pessoas que não estão muito habituadas a fazer este exercício pode ser complicado e podem nem conseguir ter esta capacidade de reflexão neste momento assim de maior, no momento mais agudo da emoção. Então, o que eu recomendo é parar tudo o que estiver a fazer e fazer o exercício de respiração para focar no momento presente. Que é respirar uma respiração profunda e, além da respiração profunda, começar a olhar, a se conectar com aquilo que está à sua volta no momento presente. Isso já vai desligar a nossa amígdala e vai nos colocar mais relaxados, com a mente mais clara e vai ser muito mais fácil depois também pensar e ter ideias, pensar em soluções, etc. Portanto, é assim que eu giro a ansiedade, é assim que eu te ensino, é assim que eu vou passando também na página, é assim que nós vamos falando. Eu nunca incentivo parar de sentir para fugir da ansiedade, eu nunca incentivo a pessoa a sentir ansiedade e começar a fazer uma coisa qualquer naquele momento, eu nunca incentivo isso, porque isso não vai diminuir a ansiedade, muito pelo contrário. A pessoa pode aliviar um bocadinho naquele momento, mas depois a ansiedade volta e com muito mais força. Portanto, mais vale aceitar a ansiedade, mais vale viver aquela ansiedade naquele momento que é suposto nós estamos a viver aquela ansiedade e depois desligar, focando no momento presente. É isso aí. Obrigada, obrigada. Alimento.
Só com este bocadinho já aprendi muito. Muito obrigada, Odete. Realmente é como tu dizes, emoções não se podem reprimir, e a ansiedade realmente é uma delas, né? E o Augusto Cury, não sei se conheces, um grande médico psiquiatra também, ele até escreveu um livro sobre isto, né? A ansiedade, o mal do século, não é? Em que ele realmente explica todas estas questões que estás a explicar. E a verdade é que todos nós fomos educados para sermos ansiosos, não é, Odete? Essa é que é a verdade. Nós fomos educados a ser ansiosos. Nós vivemos em sociedades em que a ansiedade é uma coisa que faz parte, não é? E tu falaste de uma questão muito importante, que é a questão da respiração. Uhum. Que parece uma coisa insignificante quando a gente fala, não é? Respiração, mas realmente a respiração é uma coisa muito importante. Eu gostava que tu aprofundasses um pouco mais esta questão da respiração e que desses aquilo que é a tua opinião pessoal sobre como é que nós, como humanidade, como seres humanos, como é que a gente pode reaprender a viver com a ansiedade, uma vez que nós não podemos reprimi-la, porque ela é uma emoção genuína, ela é uma emoção genuína, assim como como a tristeza, como a depressão, como tantas outras, não é? Não vale a pena fingir que ela não está lá, não é? Mas como é que nós podemos conviver com ela de maneira que ela não nos domine de tal maneira que nos castre, que impeça que a gente possa viver a nossa vida com mais qualidade? Eu acho que talvez é um pouco isso, porque realmente nós somos educados ou estamos habituados a viver sempre com ansiedade, não é? Então, gostava que aprofundasses um bocadinho mais. E pronto, e depois de responderes, podíamos também abrir a sessão para quem quiser também colocar outras questões ou questões dentro desta abordagem. Ok? Pronto, vamos lá ver. Perguntaste-me as coisas ao mesmo tempo, vamos ver todos. É assim, primeiro, a respiração. O que que a respiração faz? Quando nós estamos ansiosos, o que acontece é que nós diminuímos muito a oxigenação a nível do cérebro. Isto é científico. Diminuímos muito a oxigenação a nível do cérebro, porque a nossa respiração fica muito superficial. Quando estamos ansiosos, a respiração fica muito acelerada e muito superficial. E esta respiração superficial diminui muito a oxigenação a nível cerebral. Então, quando e isso faz com que o nosso córtex pré-frontal, que é aquele que pensa, fique mais desativado ainda e a nossa amígdala fica ali a pulsar, que a amígdala é que está por detrás de toda a resposta da ansiedade. Okay? Então, quando nós fazemos a respiração profunda, o que é que pode-se fazer de várias formas. No yoga tem um monte de respirações profundas. Está aqui Kati, já vi que ela faz essa coisa de yoga com a irmã na Fluir. É assim, a pessoa tem várias respirações que pode fazer, mas eu pessoalmente faço uma super simples, que é baseada no mindfulness, que é do meu xodó, por assim dizer, que é só inspirar profundamente em 4 tempos, suster o ar por 4 tempos, expirar por 4 tempos. Quando digo 4 tempos, é tipo 4 segundos, inspira, 4 segundos para, 4 segundos expira. É o que eu faço. 1 minutinho, 2 minutinhos já é suficiente para a pessoa desacelerar, já é suficiente para aumentar a oxigenação a nível do cérebro, já é suficiente para conseguirmos pensar e olhar aquilo que está à volta, nos focarmos melhor no nosso ambiente e assim podermos centrar mais, aquilo que eu chamo de ancorar mais no momento presente e sair dos nossos pensamentos. Porque o objetivo é sair do pensamento. Quando estamos ansiosos, nós ficamos aqui, né? Então, o objetivo é tirar a pessoa daqui e focar naquilo que realmente está a acontecer. Porque na ansiedade, nenhum filme está a acontecer. São tudo hipóteses, são tudo possibilidades, nada daquilo está a acontecer no momento em que a gente está com ansiedade. Então, focar no momento presente ajuda-nos a desligar da ansiedade. Agora, quando falaste de nós sermos educados para ser ansiosos, a nossa espécie humana, isso já tem muito a ver com a parte da evolução mesmo, da espécie humana, nós, lá atrás, precisávamos de estar alertas para qualquer perigo, né, que pudéssemos enfrentar. Né? Na altura, lá dos nossos ancestrais, o perigo era muito frequente. Então, nós fomos criando este mecanismo, fomos desenvolvendo este mecanismo
de estar atento aos perigos. Então, e fomos evoluindo assim. Nosso cérebro não deixou de funcionar dessa forma. E até hoje, a nossa tendência é estar alerta, estar sempre à procura de coisas que podem correr mal, de perigos. O que é que não está mal, o que é que pode correr mal. Mas é porque o ser humano é assim. Então, o que eu também sempre ensino é aceitar isto. Aceitar esta faceta, que eu vou estar sempre a procurar, porque vou. Por mais que eu tente não fazer isso, vai acontecer. E aceitar que é uma, como é que eu posso dizer? Pronto, que é algo humano, uma característica de qualquer ser humano, já é um primeiro passo para diminuir o peso e a importância que a gente dá à ansiedade na nossa vida. Porque o que é que nos faz sofrer com a ansiedade? É nos darmos muita importância. É nós nos identificarmos de alguma forma com essa ansiedade. É nós deixarmos que essa ansiedade domine os nossos comportamentos. A ansiedade pode vir, pode me assustar, mas não domina o nosso comportamento. E é isso que nós temos que treinar sempre, para que ela não domine o nosso comportamento. E, claro, uma das coisas que nos pode ajudar a desfocar das tais coisas negativas, dos alertas que nós vamos estar sempre atrás, é nos irmos cultivando, fazendo um exercício mesmo que consciente até, numa fase inicial vai ter que ser mesmo a puxar, de procurar coisas que estejam bem, né? Mas não fazer isso no momento em que estamos com ansiedade, que é o que muitas pessoas fazem. Quando estão com ansiedade, ai não, coisas positivas, vou pensar em coisas positivas. Não, sente a ansiedade. Neste momento é para a ansiedade, certo? Enquanto nos outros momentos do dia, ir puxando, procurar coisas positivas. Um exercício super simples que a pessoa pode fazer, que até também vai se aprendendo na terapia cognitiva comportamental, é ter tipo uma espécie de diário, que a pessoa todos os dias escolhe uma altura do dia e escreve 3 coisas, pode começar com 3 coisas que tem para agradecer, ou 3 coisas boas que aconteceram no dia, coisas de género. Isso vai nos puxar o nosso cérebro a se habituar a olhar para as coisas boas, para as coisas boas que vão acontecer na nossa vida. E isso já, assim, sendo feito diariamente, com consistência, com persistência, vai diminuir muito essa nossa tendência de alerta a coisas que vão correr mal, coisas que vão correr mal. Então, eu falo muito isso. Não é do dia para a noite, mas é um exercício que nós vamos ter que estar sempre a fazer. Porque a nossa tendência é olhar para o que está mal. Né? Não acho por aí. Não sei se Sem respondi a dúvida, tudo. Odete. Obrigada. Sim, sim, respondeste. Muito obrigada, Odete. Olha, eu agora gostava de abrir a sessão para os participantes e as participantes, se quiserem colocar questões ou partilharem alguma experiência vossa, fiquem à vontade. Talvez antes disso eu só gostava de ler aqui um pequeno comentário que foi deixado, pronto, por uma pessoa que pediu anonimato, portanto vamos respeitar, não é? Eu vou ler então, Odete, depois se quiseres comentar, depois comentamos. Então, a pessoa diz assim: na minha opinião, a questão da gestão da ansiedade depende da causa da ansiedade. Alguns estados ansiosos não são um problema primário, mas um sintoma ou uma manifestação de um transtorno psiquiátrico subjacente. No meu caso, tenho transtorno de hiperatividade com déficit de atenção e tenho problemas graves de ansiedade e transtornos de humor. Depois de muito tempo, aprendi que não me vou ver livre desses sintomas, pois alguns, como os transtornos de humor e, consequentemente, a ansiedade, são hormonalmente mediados. Acabei aprendendo que tenho de aprender estratégias para reduzir a minha tensão, a ansiedade, estratégias de vida positiva até a situação que me causa ansiedade passar. Muito obrigada a pessoa que mandou este comentário, obrigada pela sua partilha. Não sei, Odete, se gostavas de fazer algum comentário e depois abrimos a sessão para os participantes. Pronto, é assim, tudo que eu fui falando sobre a ansiedade era numa perspectiva de uma ansiedade que é normal, ok? Não era numa perspectiva de uma ansiedade que é patológica. E quando falamos de ansiedade patológica, a coisa muda um pouco de figura. Claro que os mecanismos, os exercícios para lidar com os momentos, com os episódios da ansiedade continuam a ser válidos, mesmo para pessoas que têm uma perturbação da ansiedade, ok? Os mesmos mecanismos para lidar continuam a ser válidos.
Mas claro que essa pessoa precisa trabalhar outras coisas, ou em psicoterapia. Muitas vezes a pessoa que tem uma perturbação da ansiedade também precisa fazer medicação para poder lidar melhor com os sintomas da ansiedade, os sintomas de depressão que muitas vezes acompanham esses quadros de ansiedade, ok? Mas tudo, por isso é que estava aqui a falar estava a falar mais numa perspectiva de ansiedade normal, que é aquela que toda a gente tem. Agora, perturbação da ansiedade, que pode ou não estar em comorbilidade com outros transtornos psiquiátricos, é uma coisa mais específica, é uma coisa que merece outro tipo de atenção. Pode sim ser só um sintoma. Obrigada, Odete. Bem, então a sessão está aberta para quem quiser partilhar, para quem quiser perguntar alguma coisa ao Odete, fiquem à vontade. Quem quiser pode levantar a mão ou pode falar logo, fiquem à vontade. A sessão é vossa. Bem, enquanto isso, Odete, enquanto ninguém se manifesta, penso que as pessoas depois podem levantar a mão se quiserem falar, não é? Então, como é que tu tens estado ou o que é que tu tens estado então a aconselhar, para além de tudo o que tu já disseste, não é? Neste caso, por exemplo, é que nós estamos a viver especificamente esta situação que estamos a viver. Agora vamos entrar um bocado para isto, porque é uma situação em que realmente a questão da saúde mental e emocional das pessoas está a ficar muito abalada. E por acaso essa foi a primeira conversa índica deste ciclo, foi exatamente a saúde mental. Como é que tu vês esta questão como psiquiatra? Como é que tu vês a humanidade a passar por isto? Todos nós, não é? A passarmos por isto. Como é que tu vês o futuro da saúde mental e emocional das pessoas? Eu sei que é uma pergunta muito vaga, é uma pergunta muito vasta, mas eu gostava que tu desses aquilo que é a tua opinião pessoal, fala do coração, aquilo que é a tua experiência, mas também como pessoa. Como é que tu achas que nós vamos navegar isto? E quem É quiser assim, falar. Já temos já aqui tem uma mãozinha. Não sei se deixamos falar Odete ou se a Ivandra quer falar. Não sei se posso, permites-me que a gente fale, que a deixe falar? Sim, Odete? sim. Sim. Ivandra, pode falar, bem-vinda. Obrigada, boa noite. Para mim é mais um comentário e uma pergunta ao mesmo tempo ao Odete. Como eu já percebi aqui, este fórum é sobre saúde mental e a Odete esteve aqui a explicar a situação do stress em que nós vivemos agora e de como é que nós vamos gerir esta ansiedade e usou termos como ansiedade normal e ansiedade patológica. A minha questão aqui em relação à gestão da ansiedade, em relação a como é que nós devemos encarar este problema e como é que nós devemos, em certa maneira, sensibilizar e educar as pessoas, é que este stress que está a acontecer agora, nesta era de Covid, todas essas restrições que nós nunca tínhamos visto, vai causar nas pessoas aquilo que a Odete referiu como ansiedade normal. E as pessoas vão ter muitas reações a essa ansiedade normal, mas a minha questão é que a partir do momento em que essa ansiedade normal começa a interferir com questões como desempenho profissional, como qualidade do sono, qualidade de vida, eu questiono se ainda devemos chamar isso de ansiedade normal ou isto já está a passar um bocadinho para o patológico. E qual seria a abordagem ou a recomendação da Odete em relação a nós vigiarmos estes transtornos ansiosos normais, como ela aqui descreveu, para que estes transtornos ansiosos normais não ressurjam ou surjam amanhã como um transtorno de ansiedade que precisa de uma abordagem, um tratamento psiquiátrico. Então, como é que nós vamos fazer o balanço entre vigiar esta progressão, sensibilizar as pessoas e poder discernir entre aquilo que seja ansiedade normal e ansiedade patológica? Bem, já posso responder. Assim, obrigada, Evandra, pela tua questão. É muito pertinente. E, infelizmente, os dados, as projeções que se têm feito em relação à saúde mental e o Covid é que daqui
no final disto tudo, nós vamos ter um aumento exponencial de casos de pessoas com perturbações mentais, mais ansiedade e depressão, depende, né, secundárias a esta fase que nós estamos a passar neste momento. E sempre, uma coisa que eu também sempre explico, tanto na página, os pacientes já têm ansiedade, mas pronto, sempre eu explico na página se aquela ansiedade já começa a causar disfunção na vida da pessoa, já não é normal. Quando eu digo disfunção, é isso que a Ivana esteve a referir também. Já começa a dormir mal por causa da ansiedade, ou seja, mas não uma noite, não duas. Quando é uma coisa recorrente, quando é uma coisa que já começa a ser, já está 2 semanas seguidas, já não dorme, 3 semanas já não dorme. Quando começa a ter ataques de pânico, quando eu digo ataques de pânico, a pessoa tem um medo estranho, parece que vai enlouquecer, o coração não para de bater, parece que vai morrer. Portanto, quando isso começa a acontecer e começa a haver uma frequência desses sintomas, a coisa já está a cheirar mal. Ou seja, já quer dizer que a pessoa já não está só com uma ansiedade simples, está sim com uma ansiedade patológica e nesses casos tem que procurar uma ajuda especializada, que pode ser numa primeira fase ou um psicólogo ou até mesmo pode ir a um psiquiatra, porque pode precisar, por exemplo, de regularizar o sono com algum tipo de medicação que ajude nesse aspecto. Ok? Ou mesmo já pode ter indicação para começar um tratamento mesmo com antidepressivos, que é o tratamento da ansiedade. Mas o que é importante é perceber que a partir do momento que a pessoa já começa a sofrer por causa desta ansiedade, já começa a ter disfunção, já começa a afetar áreas da vida, a ansiedade já deixou de ser normal. A pessoa já está com uma perturbação da ansiedade e precisa procurar ajuda especializada nessa altura. Tá? Não sei se me fiz entender. Obrigada, Odete. Olha, temos aqui uma questão da Cátia, não sei se consegues ver, aliás, que desafios vês para a psiquiatria atualmente e como as pessoas podem se armar para que a ansiedade não atinja níveis patológicos. Acho que está um bocadinho ligado a que estavas a falar antes, não é? Sim, mas pronto, no caso da Evandra, como é que nós poderíamos vigiar para perceber que aqui já passou do limite, já temos que procurar ajuda? Teria muito a ver com esta coisa da frequência dos sintomas e da duração dos sintomas, da intensidade dos sintomas. Okay? Aí já quer dizer que não está normal. Né? E quando já começa a afetar áreas da vida, já não é normal. Agora, no caso da Cati, é uma espécie de prevenção, né? dessa perturbação da ansiedade, ou seja, dessa coisa da ansiedade ficar assim mal. É assim, passa muito, primeiro, por nós termos um autoconhecimento muito forte sobre nós próprios. Passa muito por nós treinarmos a nossa também compaixão, autocompaixão e pararmos de nos chicotear imenso, porque o que acontece muitas vezes é que nós nos chicoteamos muito e muitos desses momentos de incerteza, muitos desses momentos de insegurança também têm muito a ver com a nossa falta de, como é que nós dizemos, aquele senso de autoeficácia, né? Começamos a pensar que será que eu vou conseguir? Será que vai dar? Será que eu vou o meu emprego? E se eu perder o emprego? E se não sei o quê? Começam a surgir estas coisas que fragilizam muito o nosso sentido de autoeficácia. Então, nós trabalharmos o autoconhecimento é algo que nos pode ajudar imenso a blindar. E trabalhar o autoconhecimento é um mundo de coisas, incluindo dentro desse autoconhecimento, trabalhar a autovalorização, trabalhar essa autoeficácia, né? Vai-se trabalhando essas áreas todas têm a ver com autoconhecimento. E trabalhando o autoconhecimento, nós também aprendemos a trabalhar, a conhecer os mecanismos para conseguirmos lidar com situações de maior adversidade. Passa também, por exemplo, os tais exercícios de tentar ver as coisas positivas, é algo que nos vai nos treinando para que nos momentos de crise também consigamos ver, ok, neste momento eu não posso perder o meu emprego, o que é que eu posso fazer para ter para conseguir uma renda, ok? Nós começamos a pensar, ficamos a olhar para as oportunidades que possam existir. No ano passado, muita gente abriu negócios online. Pessoas que ficaram desempregadas abriram um monte de negócios online e hoje estão a explodir nos negócios online que eles criaram. Não é? Então, foi muito olhar, em vez de eles se deixarem levar pela ansiedade, pelo medo que a situação em si carrega, essas pessoas também tiveram seus momentos, provavelmente, de catarse, né? E depois
começaram a olhar o que é que nós podemos, o que é que posso fazer de diferente, o que é que eu posso fazer para melhorar a minha situação. Mas para fazer esse questionamento, para fazer isso, é preciso nós termos uma bagagem muito forte, irmos criando essa bagagem forte da autoeficácia também, do autoconhecimento nossa, para conseguirmos lidar com isto e ter este senso de, ok, choro sim, porque tem que chorar, se é para chorar. Mas depois levantar e bola para a frente. Não sei. Obrigada, Odete. Não, muito bom. Acho que estás a dar dicas muito boas e acho que ajuda imenso. Ivandra, ela está com a mão levantada de novo. Sim, Ivandra. Ok, desculpa estar a falar muito, mas eu trabalho numa organização de saúde pública e nós estamos a tentar reestruturar o programa de saúde mental da organização. Uma das discussões que nós tivemos, e também tem muito a ver com o que a Odete estava a falar sobre o autodescobrimento, o autoconhecimento e a inteligência emocional. Uma das constatações e uma das minhas opiniões numa das nossas reuniões é que o adulto com doença mental de hoje em dia é uma criança, muitas das vezes, que teve muitos problemas na inserção social ou mentais e não teve um diagnóstico atempado. E nós estamos a tentar ver se é possível criar um programa que começa a educar os professores ou a introduzir no currículo de educação dos professores questões de inteligência emocional e saúde mental, porque aquelas crianças que tenham problemas de saúde mental sejam diagnosticadas ainda na infância, manejadas ainda na infância e aprendam a viver com o problema crônico mental que elas tenham, e também para situações de inteligência emocional, que nos vai ajudar a gerir situações, como a Odete estava a dizer, perda de emprego e o stress que estamos a sofrer agora. Agora, o que eu quero ouvir da Odete é, mesmo que não seja no país onde a Odete trabalha, se tem assim alguma experiência em relação a esta integração de saúde mental ainda na fase curricular de educação, incluindo ações que também culminem ou terminem com referência para serviços de psicologia ou psiquiatria, um sistema organizado do género, se tem alguma informação, alguma experiência que possa partilhar. Não. Não. Nesse sentido, não. Não tenho assim, nenhuma experiência nesse sentido. O que se tem feito muito é trabalhar na pedopsiquiatria, trabalha-se muito também com os pais, ok? E faz-se muita psicoeducação relativamente a problemas de saúde mental que têm início na infância. Algumas colegas da pedopsiquiatria costumam fazer palestras em escolas, onde vão falando sobre isto e também vão fazendo algumas formações a formadores, educadores também de infância, que vão ficando alertas e atentos a determinados padrões de comportamento dos miúdos, mesmo para conseguirem fazer o diagnóstico mais atempado, e depois referenciam para o centro de saúde. Aqui eles referenciam para o centro de saúde, e o centro de saúde é que depois faz a referenciação para o serviço de pedopsiquiatria do hospital onde eu estou a trabalhar. Portanto, é mais ou menos como funciona no hospital onde eu estou a trabalhar neste momento, que é a única experiência que eu tenho daqui neste momento. De Moçambique, não tenho praticamente nenhuma experiência porque nunca trabalhei na área de saúde mental em Moçambique, então não sei mesmo como é que estão a funcionar nesse sentido neste momento. Mas acho que não tem muita coisa associada a isto. Odete, obrigada. É assim, pegando isto que acabaste de dizer agora, e pegando também um bocado na questão da Ivandra, o que é que tu achas que pode então ser feito? Porque é assim, nós estamos a ver que realmente isto é uma questão que está a mexer muito com o nosso, não é? Com o nosso âmago, com o nosso corpo. Como é que tu achas que instituições como escolas, empresas, etc., o que é que tu achas que eles já podiam começar a implementar, não é? Não só em Moçambique, mas a nível do mundo inteiro. E se tu tens alguma experiência, pronto, aí onde tu estás em Portugal, agora no Porto, tens alguma experiência do que é que se está a fazer, exatamente por causa da questão da saúde mental que está a ficar afetada, e o futuro é que realmente a humanidade esteja muito afetada a nível mental e emocional.
O que é que tu achas que se pode fazer a nível das escolas, a nível das empresas, a nível para que as pessoas comecem a reaprender? Porque assim, no fundo, a gente vai ter que reaprender a viver e a conviver connosco mesmos, não é? Eu acho que esta crise é uma crise muito mais do que saúde, muito mais do que social e económica. Acima de tudo, é uma crise que a humanidade está a ter consigo mesmo. Como é que eu lido comigo mesmo agora? Como é que eu lido com todas aquelas emoções que eu durante anos andei a ignorar e que agora estão a chegar com muito mais força? Porque a ansiedade não é de agora. O medo não é de agora. O Covid talvez só veio a enfatizar ou reforçar coisas que a gente já tinha. Então, como é que tu vês isto? E como é que, como médica em psiquiatria, tu achas que poderia, o que é que achas que poderíamos fazer? E mesmo cada um de nós, individualmente, o que é que achas que a gente pode fazer para contribuir para uma cura? Nem que seja para o início? Falar de cura é um bocadinho complexo, ainda assim em psiquiatria. Mas existe gestão, né? Existe gestão, existe controle, tentativa de controle, mas é gestão, no fundo. É aprender mecanismos para lidar com as coisas, né? E eu acho que fazer, por exemplo, aquilo que até a Evanda esteve a falar, que lá no trabalho dela já estão a começar a fazer, é um passo, que é introduzir programas de inteligência emocional a nível das empresas. E isso é algo que nos Estados Unidos já começam a fazer há muito tempo. Mesmo porque trabalhar a nossa inteligência emocional é algo que nos vai dar todas as competências que nós precisamos para lidar com os momentos de maior adversidade. Okay? Porque nós já vamos conseguir lidar com isso, trabalhando isso. E trabalhar a inteligência emocional, no fundo, também nos leva a um trabalho de autoconhecimento. Né? Não tem como. E nos leva a um trabalho de autoconhecimento. E o que eu acho que se podia começar a fazer é ensinar as crianças a entrar em contato consigo próprias, por exemplo. Ensinar as crianças a meditar. Existem meditações simples que as crianças podem fazer. Os meus filhos faziam na escola deles, tinham sessões de mindfulness que eles iam fazendo. A minha filha detestava, porque às vezes era ficar ali a comer uma passa durante não sei quantos minutos. Mas é algo que ajuda-os imenso a aprenderem a lidar com as emoções que vão tendo, a identificar as emoções que vão tendo. Por exemplo, esta frustração que ela volta e meia tinha por estar ali sentada e não ter o poder de levantar porque lhe apetece, né? É algo que ela conseguiu começar a identificar. Por isso é que eu acho que programas que focam na inteligência emocional, no desenvolvimento da inteligência emocional, que focam nessa parte do autoconhecimento, no fundo, que é isso que faz, porque a inteligência emocional também é isso que faz, são programas que fazem todo sentido serem incorporados já desde a escolinha mesmo. Para mim faz todo sentido incorporarem desde essa altura. Agora, não é algo de noite para o dia, e eu acho que neste momento passa muito por cada um de nós aprender a olhar para si próprio, aprender a se conhecer melhor, aprender a ver como é que eu, afinal, a ansiedade, no caso da ansiedade ou outra coisa qualquer, okay? Como é que essa ansiedade se comporta comigo, em mim, ok? E a partir desse conhecimento já dá para quebrar esses padrões. Porque no fundo acontece muito isso, né? Nós vamos criando padrões e é importante nós identificarmos quais são esses padrões que nós temos relativamente a uma outra situação. Porque o que está a acontecer agora já aconteceu, já tivemos momentos também de maior incerteza, de maior insegurança, não é? E que agora só estamos a ter mais um momento desses. E cada um tem a sua forma de reagir a cada momento. É importante conhecer essa forma. Obrigada, Odete. O Américo também quer falar. Olá, Américo. Sim, Américo? Boa noite, Nereida, e boa noite, Odete, e Olá. todos os participantes. É um programa muito interessante. Nesta altura que só vivemos praticamente em casa, trancados, e não conseguimos fazer a nossa vida social. A doutora sempre fala de meditação e fala de um programa que fez, que é o tal Fullness, que eu estou a ouvir.
pode falar, elaborar um pouco mais, onde é que a gente apanha esses pacotes de aprender a meditar? Muitas vezes, bom, eu ainda não vi tantos assim aqui em Maputo, pode ser que haja, Nereda talvez conheça alguns, em português, porque o grande problema é que temos acesso a algumas dessas meditações, mas estão às vezes em inglês e com línguas adicionais locais desses países, por exemplo, da Índia, etc. Esse programa que a Odete está a falar, onde é que está? Onde é que eu apanho isso? Onde eu consigo ver? Onde é que estão esses programas de meditação? Obrigado. Well, Américo, olá. Olha, o programa que eu fiz de meditação, eu fiz aqui em Portugal. Na altura era presencial, agora não sei como é que está a funcionar, porque eu já fiz já há algum tempo. Mas não é necessário fazer o programa de MBSR para se começar a meditar, ok? No fundo, não é preciso fazer programa nenhum, ok? A Nereida provavelmente conhece um monte de plataformas que podem ajudar nesse sentido. Concordo contigo que muitas das apps estão em inglês, as meditações guiadas estão em inglês, na maior parte das apps. Existem algumas apps que têm em português, há uma que eu conheço que é Be Kind, acho que é Be Kind, depois vou escrever aqui para ficar, que é uma aplicação que foi feita por uns portugueses. E as meditações todas que eles apresentam lá são meditações em português. Então isso já ajuda um bocado. Mas também temos o nosso amigo maravilhoso YouTube. Eu comecei com o YouTube, né? E, olha, pronto, tá aí. Eu comecei com o YouTube e no YouTube tem muitas meditações que foram feitas também por brasileiros que estão em português, que também já podem ajudar a ter assim um norte. Mas mesmo não querendo ir ao YouTube, não querendo pôr nenhuma app, ok? Sentar quietinho num cantinho, focar na sua respiração durante algum tempo. Pode colocar uns fones com uma música agradável, um som da natureza ou uma música assim mesmo de yoga, etc. E ficar a focar a atenção na sua respiração, perceber como é que está a sua respiração, a temperatura, por onde ela passa, como é que o abdômen se move, ou seja, isso vai também, já é uma forma de meditar, é um exercício simples de mindfulness, okay, que pode fazer sem precisar de app nenhuma. Numa primeira fase vai parecer uma coisa estranha, vai parecer o que eu estou aqui a fazer sentado, mas esse exercício é algo que, começando com 5 minutos, depois aumenta na outra semana, vai para 10, depois vai aumentando, já ajuda muito a treinar o foco, ajuda muito a treinar a calma, ajuda muito a treinar o autoconhecimento, porque depois o Américo vai começar a ficar habituado aos seus pensamentos, vai começar a perceber, afinal eu volto também a pensar estas coisas, porque quando nós estamos a fazer esse exercício, os pensamentos vão vindo e nós vamos aprendendo, vamos criando traquejo para ficar atento aos nossos pensamentos, percebemos os padrões de pensamento, depois já vai começar a perceber que mesmo sem estar sentado numa meditação mais formal, vai conseguir estar atento ao seu corpo, vai conseguir estar atento aos seus pensamentos. E o objetivo da meditação é muito esse, de nos conhecermos nossos padrões, conhecemos como é que funcionamos e também nos ajudar a ter essa calma, esse momento de maior relaxamento. Nem todas as meditações relaxam, ok? Isso também é uma coisa que muitas pessoas pensam que meditação é só para relaxar, mas há muitas vezes a pessoa sai de uma meditação mais transtornada do que entrou, porque às vezes é um momento que nos leva para um lugar nosso que estava escondido e que é doloroso chegarmos lá, né? Quando chegamos, dói, saímos da meditação transtornados, tanto acontece, ok? Mas é isso, é um processo de ir fazendo exercício para fazer todos os dias, hoje, amanhã, depois, e depois começa a ficar uma coisa muito mais natural e faz parte. Ajuda. Obrigada, Odete. Cátia, obrigada pelas dicas que tens estado a deixar aqui, os comentários. A Ivandra também deixou aqui um comentário que eu gostava de ler rapidamente, antes de colocar a minha questão.
Eu penso que em relação à meditação, reflexão, o que for culturalmente aceito serve. A religião, por exemplo, tem vários métodos de reflexão e aprendizados de valores culturais que estão enraizados na nossa cultura e que no nosso contexto cultural podem ajudar a maior parte dos nossos pacientes. Obrigada, Ivandra. É uma perspectiva, não é? Sim, sim. Todas as perspectivas são válidas. Porque é tal coisa que eu sempre falo. Por isso é que eu até estive a dizer que existem várias plataformas. Porque está mais na coisa de o que é que eu me identifico mais com ele do que propriamente a coisa em si. É mais uma identificação. Porque o que nós queremos é despertar a nossa espiritualidade. E independência de por onde é que nós vamos despertar essa espiritualidade, não é? O que importa é despertar. Pode ser, por exemplo, há pessoas que se sentem muito mais confortáveis a fazer só uma oração, que aquele momento de oração é um momento de reflexão também para elas, por exemplo, não é? Que não necessariamente meditam, okay? Mas têm aqueles seus momentos de oração, que são momentos que para eles são de reflexão. Portanto, é isso que a Ivandra disse. Tem mais a ver com o que nós nos identificamos, onde é que nós nos vamos encontrar, do que propriamente com a coisa. Obrigada, Odete. Só para responder talvez ao Américo, porque talvez pode ser a questão de muita gente aqui, é assim, em termos de mindfulness como tal, em termos de mindfulness como técnica, aqui em Moçambique ainda é uma coisa ainda muito, muito nova e não há muita gente a dar isso. O que nós temos aqui, por exemplo, temos o Brahma Kumaris, que dá cursos de meditação, sessões, etc., de meditação gratuitos, numa perspectiva mais, de yoga, não é? Yoga, mas a nível mais mental. Então, é uma boa solução, eu acredito que é uma boa solução, principalmente para quem está a começar, para quem nunca fez meditação na vida e que está a começar, é bom porque o Brahma Kumaris, agora com o Covid não, mas o Brahma Kumaris faz sessões de grupo. Neste momento acho que eles estão a fazer online, mas penso que o Américo pode juntar-se a eles, eu depois posso dar-lhe o contacto da gestora do centro e penso que é uma boa forma de começar a aprender um bocadinho sobre meditação. Então, para quem quiser mais aqui no grupo, isto é uma das soluções. Entretanto, se eu souber mais, eu depois partilho no nosso grupo do WhatsApp, que é onde costumamos partilhar estas coisas. Odete, há uma questão aqui que tu estás a falar muito. Autoconhecimento. E eu estou totalmente de acordo contigo. Aliás, toda esta minha jornada de vida e mesmo a criação da plataforma Índica, etc., foi mesmo graças ao início deste meu processo de autoconhecimento. Mas é assim, esta coisa do autoconhecimento, principalmente aqui em Moçambique, ainda é uma coisa muito nova, em termos de conceito, não é? Em termos de como é que eu começo. Então, que dicas é que tu dás a quem quer começar? Porque realmente esta é a chave de tudo, eu sempre acreditei nisso. O autoconhecimento é a chave de tudo. Tu, como médica psiquiatra, temos aqui a Cátia, que é life coach. Como é que tu achas que uma pessoa pode começar esta jornada de autoconhecimento? Não é? Porque é muito fácil a gente dizer é importante o autoconhecimento, vamos conhecer-nos, etc. Mas como? Como é que eu faço isto? Então, quais são as formas tem várias formas de entrar. Eu até criei um e-book que está lá no meu perfil, mesmo qualquer pessoa pode fazer o download, que é gratuito, está no Se Conhecer Liberta, que tem lá 7 ferramentas que eu fiz uma espécie de compilação, na verdade, que não estão em nenhum sítio assim todas juntas. O que eu fiz foi compilar aquilo que eu fui aprendendo e coloquei nesse e-book mesmo para passar para que as pessoas possam ter assim um norte para escolher, ok, qual é a ferramenta que eu vou usar para começar o meu processo. Claro que pode usar todas, mas o ideal é escolher uma e outra e não todas. A meditação é uma dessas ferramentas para começar o processo de autoconhecimento. O yoga é outra ferramenta que se pode usar. Ferramentas simples, como fazer sessões de questionamento próprios, a si próprios. Perguntar o que é importante para mim, para descobrir quais são os valores, quais são os seus limites, porque se conhecer passa muito por isto. Passa muito por nós sabermos como é que nós funcionamos, o que é que nós queremos realmente, o que é que não queremos, o que é que gostamos, o que é que não gostamos, o que é que eu valorizo na minha vida, o que é que eu não valorizo, né? O que é que eu valorizo nesta e naquela área da minha vida. Por exemplo, outra coisa que também pode ajudar quando a pessoa não tem essa vontade de tentar fazer sozinho, é, por exemplo, procurar um coach, ok?
coaches trabalham muito com essa parte de autoconhecimento, principalmente no que tem a ver com a descoberta de valores, mesmo para perceber o ponto da vida em que a pessoa está no momento, ok? Mas existem inúmeras formas de chegar até o autoconhecimento. Eu, pessoalmente, cheguei através da meditação. Okay? Foi como eu cheguei. Numa primeira fase, foi através da meditação e depois fui incorporando técnicas de coaching, que eu também fiz até formação em coaching, não para trabalhar com coaching, mas para auto-coaching. Okay? E fui incorporando algumas técnicas de coaching mesmo para descobrir os meus valores, aquilo que eu valorizo, etc. A Cati é coach e trabalha muito com isto. Ela faz muito este rastreamento, no fundo, mapeamento das pessoas, que ajuda imenso também para o autoconhecimento. Portanto, é um tema que também daria mais uma live, mais uma conversa índica, porque é imenso, mas eu acho que o mais importante é a pessoa encontrar uma ferramenta, uma ou duas, que sejam aquelas que, ok, a partir desta vou tentar começar a entrar no meu processo. E a meditação, por exemplo, através dessas plataformas que também já foste dando aqui, pode ser um caminho para isso. Obrigada. Bem, é assim, nós ainda temos alguns minutos de conversa, então caso alguém no grupo queira ainda partilhar alguma coisa, mesmo sobre todas estas questões que a Claudete falou, autoconhecimento, o próprio tema de hoje que é a ansiedade, a gestão da ansiedade, se quiserem partilhar alguma coisa, dizer alguma coisa daquilo que tem sido a vossa experiência ou alguma coisa que queiram partilhar com o grupo, fiquem à vontade. A sessão está aberta e esta é uma conversa interativa, a ideia é mesmo falarmos todos e partilharmos, então fiquem à vontade. Queria só aproveitar e fazer aqui acrescentar assim algumas coisas importantes quando nós falamos de gestão da ansiedade, ok? Que nós fomos falando muito da parte emocional da coisa, mas é importante lembrar que quando nós estamos ansiosos, nós temos energia muito elevada e fazer atividades que reduzam essa energia, que nos deem mais prazer, também pode ser algo que ajuda imenso a gerir estes momentos assim mais complexos. Okay? Fazer exercício físico, ouvir uma boa música, dançar, cantar, sair, apanhar ar, estar em contato com a natureza, são coisas que podem ajudar muito também a gerir a nossa ansiedade. Okay? São recomendações que encontramos em todo lado, né? Mas que é importante sempre irmos frisando que faz parte, porque às vezes as pessoas ficam a sofrer com ansiedade, quando no fundo podem também ir fazendo uma e outra coisa para tentar reduzir aquela energia tão negativa que a ansiedade carrega, não é? Sem dúvida, Odete. E acho que também uma das coisas que cria muita ansiedade às pessoas é o facto de estarem muito agarradas às notícias, não é? Eu compreendo a necessidade que nós temos de querer saber o que é que está a acontecer, quantas mortes houve, quantos infectados houve. É importante estarmos informados, sim, mas ao mesmo tempo é preciso ter um bocado de cuidado com esta compulsão de querer estar sempre ali por cima. Eu, por exemplo, mas isto é uma coisa muito pessoal, não é? Vocês não têm que fazer o que eu faço, mas eu não tenho televisão, eu não vejo noticiários, eu tenho maneiras de acompanhar e de saber o que é que está a acontecer no mundo, mas eu não estou agarrada a noticiários e a notícias e a estatísticas, porque eu sei que isso faz mal, não é? Então eu tento, tudo aquilo que tu falaste, meditação, yoga, etc., eu faço a oração da gratidão todos os dias, também ajuda muito, em vez de olharmos só para as coisas más, olhar para aquilo que temos. Quer dizer, há várias coisas, cada pessoa vai encontrar a sua forma. Eu não estou a dizer que aquilo que eu faço ou aquilo que tu fazes, Odete, é a melhor coisa, isso cada pessoa tem que decidir por si o que é melhor para si. Mas realmente há alguns hábitos que nós temos que talvez não são tão bons e que é preciso começar a ver com um bocado mais de cuidado. E pronto, começar a fazer mais exercício físico, olhar mais para mim, começar com contato com a natureza, etc. Coisas que antes talvez eu não tinha tanto tempo de fazer e agora tenho mais. Então começar a olhar também um bocado mais para esse lado, não é? Quer dizer, há várias coisas realmente. Pronto, era só para fazer este pequeno... Sim, mas tocaste mesmo numa coisa importante. Nós ficamos muito... Eu, por acaso, também já não vejo televisão, ok? Também já não acompanho os casos. E acho que isso também me ajudou, de certa forma, a lidar um bocadinho melhor com este momento, porque excesso de informação também faz mal.
faz mesmo mal. Sem dúvida. A Teresa Manuel quer falar, mas temos aqui a Cátia. A Cátia diz ter paciência também, sem ideia de soluções milagrosas. Ser gentil, paciente connosco mesmos, é um processo. Obrigada, Cátia, sem dúvida. Cátia, sem dúvida. Teresa Manuel, pode falar. Boa noite. Olá, Odete, como estás? tudo bem? Muito obrigada pela aula. Eu percebi aqui, em relação à ansiedade, autoconhecimento, quer dizer, a história da abertura da mente, como é que podemos chegar através da meditação, digo, yoga, coaching e tudo. Mas eu queria falar um bocadinho em relação a algumas realidades nossas. Falo isso porque eu estou a trabalhar num distrito, por exemplo, e não temos assim exatamente acesso a muita coisa, não é? Significa que até os próprios psicólogos, os psiquiatras estão em número muito reduzido. Essa é uma realidade para certos cantos. Agora, eu percebi aqui a Nereide e a outra que falou, acho que foi a Kátia, não percebi muito bem. Quer dizer, nós acabamos optando principalmente em atividades como orações, disse a Nereide, as caminhadas, os exercícios físicos, o contato com a natureza. Quer dizer, eu acho que cada processo deve ir de acordo com a realidade em que nós nos encontramos. Percebia que a preocupação, como quem diz, uau, onde encontrar tudo isto? E eu acredito que nós não podemos quer dizer, nos prender, não é? Em procurar um personal, por exemplo, se uma província não tem. Então temos que optar realmente por aquilo que o ambiente nos oferece, aquilo que a nossa realidade oferece, sem olhar para Maputo, por exemplo, há coisas que Maputo não tem, imagina um distrito de uma província. Quer dizer, algumas coisas são meio restritas neste caso. Mas muito obrigada mesmo pela aula. Ainda bem que fez sentido. Olha, Teresa, é assim, é exatamente isso que esteve a dizer. O mais importante é encontrar estratégias, cada um tem essa capacidade de encontrar estratégias próprias, ok? Agora, gostava de voltar a desmistificar um bocadinho o assunto da meditação. Não precisa ter um sítio específico para ir fazer, não precisa de nada disso. Se pode fazer meditações super simples. Se quiser mesmo começar a fazer meditação, pode fazer super simples. Só prestar atenção à respiração durante 5 minutos numa primeira fase, depois ir aumentando. Isso se quiser experimentar, ok? Porque não é nada, é a tal coisa que estamos a falar, não é o único caminho para nós entrarmos neste processo de autoconhecimento. Tem inúmeros. E esses caminhos que já está a fazer são excelentes para a gestão da ansiedade, para aumentar o sentimento de bem-estar. O mais importante é estar a fazer alguma coisa que se sinta bem. Tá? Obrigada. Olá, olá. Olá. Olá, Odete, Nereida. Olá. Olga! Como está? Eu estou bem, minha linda, e contigo? Eu disse, olha, essa aula eu estou a precisar. Não falha nada. Como é que vai a vida aí? Vai bem, vai muito bem, Vai obrigada. bem, né? Oh, era mesmo para cumprimentar, minha querida. E dizer que foi interessante, gostei. Que bom. Yeah. Obrigada. Foi ótimo. Ótima surpresa. Obrigada, Odete. Beijinho. Sim. Vó! Odete, obrigada. Eu também é um tema que me apaixona, até porque com os meus 81 anos, eu nunca tomei um antidepressivo, nunca um comprimido para dormir, porque eu consigo gerir a minha autoestima e gerir os meus stresses, posso assim dizer, fazendo meditação. Eu faço constante meditação e uso todos os esquemas que eu posso. Eu ando
Eu canto, eu com 81 anos danço aqui sozinha na minha sala, eu brinco conto histórias, falo comigo, falo com todos. Porque eu acho, e isso não é loucura, isso é eu sentir-me bem, eu saber aquilo que eu posso fazer. Bem, eu com 81 anos trabalho, eu vou às 8 horas e vou trabalhar e tenho a minha consciência que me dedico, isso também é muito importante, é nós apaixonarmos por qualquer coisa que a gente faz. Isso é muito importante. A gente sabe que está a fazer algo e que está a produzir e que aquilo tem efeito. Isso também é muito importante para a nossa autoestima e para podermos ter todas essas libertações mentais, etc, etc. De maneira que espero que todas vocês que são tão jovens cheguem à minha idade e tenham esta minha e consigam lá chegar com a minha mentalidade. Por isso, Odete, obrigada. Ela é a minha neta. Aqueles todos que estão a ouvir aí. Ela é a minha neta. Mas eu agradeço-vos e vou continuar a ouvir-te constantemente. Obrigada. Ainda bem que fez sentido. Um beijinho para ti, para todos e para todos que estão a assistir. Obrigada. Obrigada. Um testemunho super inspirador, não é? Sobre uma pessoa que já conhece um pouco da vida, não é? Que já conhece um pouco da vida. Muito bem, muito bom. Gostei muito. Obrigada. Bem, não sei se alguém mais quer partilhar alguma coisa. Eu gostava de fazer... Não sei onde é que está. Eu gostava de fazer uma última questão, Odete, e quem quiser também, porque já estamos a caminhar mesmo, ainda temos 15 minutos, então pronto, ainda podemos. Odete, eu gostava de saber qual é a parte positiva que tu vês, não só nos momentos de crise, mas falando também especificamente sobre esta situação que estamos a passar agora, qual é a parte positiva que tu vês nisto? Porque é assim, nós estamos todos, e é natural, a olhar muito para o lado negativo. Mas o que é que de positivo é que tu achas que isto vai trazer para a humanidade e como é que achas que a gente pode tirar o benefício disso? Assim, isso é muito pessoal, não é? Mas já está a trazer alguns benefícios para a humanidade. A poluição, por exemplo, diminuiu imenso, graças ao Covid. Temos que ser sinceros, né? E melhorou muito também coisas que nós, com o Covid, nós aprendemos a dar valor a coisas que antes achávamos que eram garantidas, né? E isto nos ensinou a dar valor à nossa família, a dar valor à nossa saúde, à nossa vida, a dar valor tanto a tudo que nós temos, que antes achávamos que era super garantido, né? Então, no fundo, esta crise veio para nos ensinar que, afinal, nós temos coisas que achamos que são garantidas que, no fundo, não são. E que nada é exatamente dar valor ao respirar. Nada é garantido nesta vida. E a vida é impermanente. E o Covid veio nos mostrar isso. Que, afinal, nada é garantido. No fundo, nós temos que começar a cultivar esta coisa de estar atentos e ser gratos pelas coisas maravilhosas que todos nós temos na nossa vida. Por mais que as coisas mais negativas estejam ali a piscar à nossa frente, nós temos coisas muito boas, várias coisas muito boas mesmo na nossa vida. Por mais que não pareçam, existem. E por mais que a pessoa esteja, por exemplo, como um sem-abrigo, porque eu quando falo isso, muita gente aparece e diz, mas a pessoa pode, se imagina um sem-abrigo, o que essa pessoa tem de bom na vida dela? Está vivo. É sem-abrigo, mas está vivo. E estar vivo já é, por si só, um valor inestimável. É por si só mais uma oportunidade para fazer alguma coisa. É por si só mais uma oportunidade para mudar, mais uma oportunidade para servir à humanidade de alguma forma, né? Portanto, eu sou muito penso muito dessa forma e com esta situação, com este momento de crise, é tal coisa que sempre diz, e na psiquiatria também existe muito isto, a crise. A crise
é um momento de transformação. Não é um momento de regressão, é um momento de transformação. Nós nunca saímos de uma crise como nós entramos, se nós aprendermos a aproveitar aquele momento de transformação, porque isso é que é crise. Então, estamos neste momento todos a passar por um período de transformação. Pelo menos no meu caso, eu vou sair deste período a saber valorizar muita coisa na minha vida que eu dava como garantia. É uma das mudanças que, de certeza, que já estão a acontecer e vão voltar a acontecer. Ok? Portanto, eu vejo muito a crise nessa perspectiva, que é transformação. Então, é um período e vejo como uma coisa que tem o seu início e tem o seu fim, né? Não é para sempre. Então, mais vale aproveitar esta transformação que a crise nos proporciona para quando sairmos, quando esta crise acabar, nós estarmos prontos para as oportunidades que vêm de certeza absoluta para todos nós. É como eu vejo. Obrigada, Odete, estamos super alinhadas. Eu nunca fui tão grata na minha vida como eu sou agora, com esta situação toda de Covid. Sinto uma imensa gratidão, não só por estar viva, mas eu agora é que vejo mesmo tudo o que eu tenho, eu vejo que eu sou feliz e sou abundante. Então, eu penso que esse é um dos ensinamentos realmente que a gente tem. E, Cátia, tens muita razão, dar valor ao respirar. É incrível, não é? Estamos em tempos em que estamos a perceber finalmente o valor de respirar, não é? E a Estrela diz, muito boa reflexão, pensar que o Covid trouxe de bom, porque parece que só vemos o lado mal da coisa. Gratidão por incitarem-nos a essa reflexão. Obrigada, Estrela. Bem, Odete, muito grata. Eu penso que esta conversa, já estamos mesmo a caminhar para o fim. Eu penso que a conversa foi extremamente importante e frutífera e ajudou-nos muito a refletir. Trouxeste cá muitos dados e dicas, informações que acredito que todos nós vamos levar hoje e vai-nos fazer refletir um bocadinho, não é? Porque realmente é como tu dizes, a crise não é necessariamente um momento mau, embora seja doloroso, embora seja pesado, mas não é necessariamente um momento negativo ou mau, porque é um momento de transformação. E toda crise, uma coisa que eu reparo e que nós nunca pensamos, é que toda crise surge exatamente no momento em que a humanidade precisa de uma grande mudança. Nós vamos a pensar como é que nós temos estado a viver a nossa vida até agora. Se nós não tivéssemos esta crise, nós estaríamos a caminhar para o abismo, completamente. Era preciso o mundo parar, refletir e reorganizar-se, para que nós possamos então entrar para uma nova era mais limpos, mais leves e com uma consciência, principalmente com uma consciência diferente. É assim que eu estou a olhar para esta crise, é que isto veio-nos trazer uma consciência diferente. E realmente muitas vezes para o ser humano ganhar consciência precisa de entrar em crise, porque vamos combinar, o ser humano é muito teimoso. É muito teimoso, o ser humano é muito teimoso. Pois é. E nós muitas vezes para aprendermos precisamos, infelizmente, às vezes de levar assim algumas rebocadas da vida e é o que está a acontecer, mas eu acredito que se todos nós conseguirmos tirar algo de bom, como tu disseste, deste momento de transformação, iremos sair disto muito mais fortes. E disseste uma coisa muito importante também, que eu gostava que todos os participantes levassem também. Tudo na vida é um ciclo, tem começo, meio e fim. As pessoas estão a viver neste momento com um pânico tão grande porque pensam que isto vai durar para sempre. Isto vai passar. Claro que não é fácil ver mortes todos os dias. Vejo o meu vizinho, o meu tio, o meu pai, a minha mãe. Eu sou super solidária com tudo isso. É verdade, não é fácil. Mas isto vai passar e é assim, e temos que aprender o que tivemos que aprender. Então pronto, era um bocadinho isto que eu queria dizer. Odete, queres dizer mais alguma coisa para fechar? Obrigada. Só agradecer. Também gostava muito de agradecer a oportunidade de estar aqui, a passar isto, e acho que faz todo sentido estamos a falar sobre isto. Obrigada a todos que participaram. Um beijinho bem forte para a minha avó, que participou, que mesmo foi uma surpresa muito boa para mim. A Olga também, uma amiga já há muito tempo, já não via há muito tempo.
Obrigada a todos, a Cati, etc., a todo mundo que participou, Ivandra, minha amiga já também há muitos anos, e uma pessoa que eu admiro imenso também. Portanto, eu agradeço. Nereida, muito obrigada por esta oportunidade. Ainda bem que fez sentido para a maior parte das pessoas, para todos, no fundo, né? E vamos bola para frente, a todos nós, cada um com as suas, como é que se diz aquelas coisas que põe aqui à frente? Pronto, com os seus escudos, ok? O que interessa é fazermos a nossa parte, vamos nos proteger dentro daquilo que é possível nós fazermos, e o que não está no nosso controle não é da nossa conta, tá? Portanto, vamos desligar disso, tá? É só isso. Muito grato, Odete. Muito obrigada. Continua a fazer esse teu trabalho maravilhoso. Acho que tens estado a ajudar imensas pessoas e estamos aqui mesmo para isso, não é? Nós estamos aqui para servir a humanidade e hoje tens estado a fazer um trabalho belíssimo e pronto. A Tati também está a fazer um trabalho belíssimo, a Fluir está a fazer um trabalho belíssimo. É assim, nós estamos aqui para isso. Sinergias, co-criar e ajudarmos uns aos outros, e a humanidade assim vai ser melhor. Muito grato, Odete. Eu gostava de estender aqui o convite para vires mais vezes. Outros temas que achas relevantes e importantes para partilhares. Como viste, houve uma participação muito boa e eu estou imensamente feliz, muito grata a todos os participantes pelas questões, pelas partilhas. Muito obrigada mesmo. E pronto, Odete, eu espero ter-te aqui mais vezes. Foi um imenso prazer. Tem que ver a agenda. E pronto, Ushma diz dar valor ao ar que respiramos e ao que a natureza nos proporciona. Sem dúvida, Ushma, muito obrigada. Pronto, então se não houver mais nada a dizer, vamos fechar a conversa por aqui, com a promessa de que a Odete vai voltar, muito em breve, com outro tema. E pronto, muito obrigada a todos e uma boa noite. Não se esqueçam de ser felizes, não se esqueçam de cuidar de vocês e até a próxima conversa. Muito grata. Muito obrigada. Até a próxima. Obrigada. Boa noite a todos. Obrigada. Boa noite.